Ter a perna fina que incomoda na hora de usar bermuda. Essa é a principal causa de procura para uma cirurgia que não é muito conhecida, que é a prótese de panturrilha. Muitos pacientes até fazem uma injeção de metacril, que na maioria das vezes nem é metacril. Esse é o grande problema do metacril, a gente nunca sabe o que é injetado, porque o metacril ele tem um custo que é bem mais caro do que os pacientes pagam, então em geral é diluído com silicone industrial, que tem outros problemas como migração do produto para o tornozelo, e também não é um produto estéril, então tem um índice de infecção muito maior. Mas mesmo o metacril, que tem um custo ali em torno de uns 15 mil reais, pode dar uma reação tardia, às vezes 5, 10 anos depois de injetado. E 15 mil que a gente falou é sem o custo do profissional, só o custo do material. Então muitas vezes a cirurgia de prótese panturrilha é até uma cirurgia que foi o trabalho que eu fiz para ascender a membro titular da Sociedade de Cirurgia Plástica, que é uma cirurgia que eu gosto bastante. É uma cirurgia mais segura. Por quê? Todas as complicações que podem acontecer, a gente vai falar no final do vídeo, podem ser resolvidas, que é diferente do metacril, que é difícil a gente conseguir retirar o material. Não é que nem a prótese, que o material está todo contido ali pela cápsula. No metacril ele fica espalhado com as células do corpo, então é difícil resolver. Então é complicado fazer um procedimento que você não consegue tratar a complicação. Mas vamos falar da prótese panturrilha, que é o tema do vídeo. A prótese panturrilha, ela é colocada por uma incisão que é na dobra do joelho. A gente pede até para o paciente dobrar a perna para a gente marcar ali onde que está acontecendo a dobra, onde vai ser a incisão. Geralmente a incisão de 4,5 cm. Em geral fica discreta, tem que acompanhar como qualquer cicatriz, se vai engrossar ou não, fazer prevenção com fita de silicone. Se começar a engrossar, colocar corticoide injetável, mas geralmente a cicatriz fica discreta. E o resultado da cirurgia? Os resultados são bastante satisfatórios. Por quê? Primeiro que o aumento ele é um aumento, em geral, que varia 140 a 180 ml, mas é suficiente já para um grau de satisfação muito grande do paciente. Só um que eu tive até hoje que pediu para botar uma segunda prótese depois de alguns meses de cirurgia. Por que a gente não coloca duas próteses na mesma cirurgia? É para evitar uma das complicações, que seria a síndrome compartimental, que seria aumentar muito a pressão e restringir o fluxo de sangue para o dedo do pé. Com uma prótese só isso não acontece, mas com duas poderia aumentar a chance disso acontecer. Por isso que a gente faz a cirurgia, pelo menos eu faço, colocando uma prótese só de cada lado. E não é no meio da perna, porque no meio da panturrilha passa o feixe vasculonervoso, então a gente dá uma distância para não acontecer essa complicação. E geralmente o plano escolhido é na parte medial ou interna da panturrilha. E a prótese escolhida em geral, existem dois modelos de prótese, que é o anatômico, que é o centro de projeção, ele é mais na parte superior da prótese, e o simétrico, que o centro de projeção é no meio da prótese. Essa prótese simétrica, a gente já usou em casos, por exemplo, que o paciente que tinha um vão entre as pernas muito grande, então a gente escolheu essa prótese para ter a maior projeção no meio da perna e diminuir esse vão. Também a gente deslocou a prótese mais para essa região, para preencher esse vão em relação à posição normal dela, com resultado bem satisfatório. A paciente não usava bermuda de jeito nenhum e depois da cirurgia mandou várias fotos já usando a bermuda e ficou bem satisfeita. A panturrilha é até difícil ela conseguir um aumento diferente dos outros músculos, agrupamentos musculares. A minha esposa é até professora de educação física, ela discorda, mas o que a gente vê na academia é isso. Em geral há uma dificuldade maior de ganhar músculo na panturrilha do que musculatura peitoral, de braço. Então é uma cirurgia que a gente consegue um aumento bem considerável, que se fosse conseguir na academia, mesmo pacientes que chegam, procuram, que já tentaram com personal e não conseguiram. Então 140 ou 180 ml, isso varia muito de acordo com a altura do paciente. Por quê? Uma outra coisa importante de falar nessa cirurgia é que não é para preencher a parte da canela. Aquele ossinho que a gente tem ali embaixo, que é o maléolo, a gente dá 10 centímetros de espaço e a panturrilha, a prótese pode ir até ali, até 10 centímetros acima do ossinho. Porque a prótese,
ela fica muito boa, muito natural, porque ela entra embaixo da fáscia, que é a capa do músculo. Por isso que fica parecendo que o músculo aumentou. Ela não entra embaixo da pele, que ficaria desenhada exatamente o formato dela. Então, como ela entra embaixo dessa capa, ela dá muita naturalidade, ela esconde as bordas da prótese. Então, a gente tem um resultado que não dá para perceber que foi prótese de silicone. E dependendo do comprimento da perna, que entra a 140 ou 180, que a largura e a projeção praticamente a mesma, muda só o comprimento, em torno de 19 para 23 centímetros. Mas a 140 ela é mais fácil de entrar, com a 180 já é uma prótese mais comprida, mais complicada de posicionar. A gente usa só em alguns casos, a maioria é de 140 ml. Nesse estudo que a gente publicou, foi na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica de 2017, que eu apresentei para virar membro titular, foram 11 casos, hoje em dia tem mais. Já ensinei alguns cirurgiões a fazer essa cirurgia, porque ela tem alguns segredos para ficar boa. A gente tem que posicionar a prótese com segurança, não é exatamente onde a gente incisou, a prótese entra mais abaixo, que a gente faz a incisão na face, e ela tem que entrar ainda mais abaixo da incisão da face para não ficar forçando o ponto e não ter nenhuma ruptura e deslocamento depois posterior da prótese. É uma cirurgia que é difícil evoluir com contratura capsular. Ela é diferente da prótese que entra na mama, por exemplo, que tem mais chance de ter contratura. E outras complicações são evitadas muito com os cuidados no pós-operatório. O paciente ele sai do hospital andando, então os cuidados eles são mais de não forçar muito o pé em relação à perna. Por exemplo, movimento de acelerar, ele pode andar mantendo 90 graus ali, a perna em relação ao pé, mas movimentos maiores que iriam forçar ali a prótese enquanto ela ainda está cicatrizando. Então, depois que já cicatrizou, o paciente pode até malhar, não tem problema nenhuma restrição. É mais no início, enquanto está consolidando aquela cicatrização. O paciente usa também meia elástica durante 2 semanas, e o uso de dreno, em geral, não é feito nessa cirurgia, então é uma cirurgia que não fica a cicatriz ali do dreno. E índice de complicação, por exemplo, com infecção, nunca tive, seria muito raro ter. A gente tem alguns cuidados, como qualquer cirurgia de prótese, que é trocar a luva na hora de botar a prótese, a gente passa a clorexidina alcoólica fazendo a limpeza do local de novo na hora de colocar a prótese. É uma cirurgia até relativamente rápida, em torno de 1h10 de cirurgia. A alta, geralmente, a gente deixa para o dia seguinte, para a gente ver como é que o corpo aceitou aquela prótese, e nunca teve nenhum problema de dar alta nesse dia seguinte. Então é uma cirurgia que, em geral, uma prótese só basta, de cada lado. A segunda prótese, se fosse colocada, seria na parte lateral, na parte externa da panturrilha, alguns meses depois, mas que realmente o grau de satisfação é tão grande, os pacientes ficam muito felizes, o paciente deixa de ir para churrasco, usar bermuda, deixa de ir para a praia. Os pacientes, em geral, é uma cirurgia que traz uma satisfação muito grande, porque dá confiança para o paciente usar a roupa que ele quer, sem ficar pensando que a perna é fina, que estão olhando para a perna dele. E também é uma cirurgia interessante, nesse trabalho que a gente publicou, tinha vários casos como esse, de corrigir problemas tanto traumáticos, que uma panturrilha está maior que a outra, quanto os congênitos, de nascença. São os casos mais difíceis que eu já tive a oportunidade de operar, que a panturrilha realmente é extremamente fina. Então é uma cirurgia bem delicada, até às vezes tem que botar prótese menor para não dar síndrome compartimental, mas que também dá um grau de satisfação muito grande, porque são casos mais severos de atrofia. Então a gente fala até que é uma cirurgia reparadora, não uma cirurgia estética. Então, e essa foi a cirurgia que a gente falou hoje. A gente com certeza pode ter deixado escapar alguma coisa, alguma dúvida, comenta que a gente te responde. Até pode publicar um outro vídeo com a dúvida de vocês. Curte, se inscreve no canal para a gente continuar produzindo vídeo para vocês do tema de cirurgia plástica. Esse tema de cirurgia plástica na panturrilha eu gosto bastante de fazer.